Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do tempo. Podemos assentar. Jesus anda por cima do mar. Os discípulos estavam nessa passagem debaixo de uma ordem. De quem? De Jesus. Jesus deu ordem aos discípulos para que os mesmos entrassem no barco e seguissem adiante. Só que ele deu a ordem e depois foi para o monte orar. Ele naquele momento não entrou no barco juntamente com seus discípulos. Mas isso não queria dizer que Jesus não estava a par de tudo quanto que os discípulos estavam presenciando e vivenciando naquele momento. Tem momentos de dificuldades e lutas na vida da gente que parece que Jesus não está conosco e parece que Jesus não está vendo. Mas a Bíblia diz: Jesus ouve e Jesus vê tudo. Então ele deu a ordem, os discípulos obedeceram a ordem dele, mas ele foi para o monte orar, recarregar, repor as baterias, buscar do Pai, para que pudesse continuar operando milagres no meio da multidão e também conduzir os discípulos à fé. Só que durante a ordenança de Jesus, os discípulos, debaixo da obediência da ordem dele, o vento agora soprou ao contrário, não foi a favor. E o vento soprando ao contrário, o barco começou a balançar e causou medo nos discípulos. Só que Jesus, vendo e observando tudo, agora Jesus vem estrategicamente caminhando por cima do mar. E os discípulos, avistando Jesus ao longe, imaginou: meu Deus, é um fantasma. E Jesus veio para perto deles e disse: não temais, não tenham medo, sejam corajosos, sou eu. E Pedro, que era o mais ousado, ele agora olha para Jesus e debaixo da palavra que Jesus dá, ele diz: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas também. Que coisa maravilhosa quando a igreja do Senhor ouça a fé que Jesus colocou no seu coração. Todos os discípulos ouviram o mesmo tipo de sermão e o mesmo tipo de pregação. A diferença é que de todos eles, o único que usou a fé naquele momento foi Pedro. Mas eles ouviram o mesmo tipo de alimento, compartilharam do mesmo tipo de alimento. Mas Pedro agora usa a fé que Deus deu para ele. Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo, ir ao teu encontro por cima das águas. E Jesus agora olha para Pedro e não disse para ele: eu sou o Filho de Deus, eu posso andar sobre a água, você não? Não, ele disse: vem, Pedro. Pode vir. Aleluia. Vem, Pedro. Continua usando a fé que você tem e vem, Pedro. E a Bíblia diz que enquanto Pedro acreditou, ele conseguiu andar sobre água. Jesus, ele diz para nós na sua palavra: mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Ouvi, ó rei Asa e todo Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, porém se o deixardes, ele também vos deixará. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. O diabo durante 24 horas ele peleja
tem esse privilégio. Só que existem pessoas que não sabem aproveitar esses privilégios. Mas Pedro soube utilizá-lo. A Bíblia diz que foi na quarta vigília da noite. Para os judeus, primeira vigília, 18 horas da noite, 6 horas da noite até 9 horas da noite. Segunda vigília, de 9 horas da noite até meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite até 3 horas da manhã. Quarta vigília, de 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã. Foi nesse período que Jesus anda por cima do mar. Entre 3 horas da manhã até 6 horas. Ele veio de surpresa. Os discípulos não esperavam aquela surpresa maravilhosa. O nosso Deus, Ele é um Deus que surpreende. Bem-aventurado aquele que tem intimidade e comunhão com o Senhor. Bem-aventurado aquele que me busca pela madrugada, porque Deus se revela para ele e para ela também. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Estarmos na presença de Deus é honra, é privilégio. Não tem nada nesse mundo aí fora que supere a paz e o prazer que nós sentimos de estarmos na presença do Senhor. Jesus cuida, Jesus zela, Jesus dá escape, Jesus dá livramento, como nós ouvimos nessa noite. Ele cuida da sua igreja e do seu povo. Mas somos nós que temos que tomar posse dessas bênçãos e aproveitá-las para a glória do Senhor. Pedro agora anda sobre. Só que sentiu o vento. Quando ele sente o vento contrário forte, a Bíblia diz que o vento não era fraquinho, não era uma brisa, era vento forte. Ele teve medo. Como ser humano que nós somos, ele teve medo. E quantas das vezes sentimos medo também? E agora, Senhor, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim diante desse processo, diante dessa situação? Que na maioria das vezes, nós muitas das vezes duvidamos que vamos atravessar e chegar do outro lado. Mas no mundo espiritual, Jesus também veio ao nosso encontro, andando sobre as águas e nos concede a vitória que precisamos da parte dele. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para estimular a nossa fé e dizer para cada um de nós: igreja minha, de como nessa lavassa, igreja minha, usai a fé que eu tenho colocado no coração de cada um de vocês, porque assim como Pedro, eu quero que cada um caminhe sobre as águas comigo. Quem está sentindo ele agora? Quem está sentindo ele agora? Quem está sentindo ele agora? Chega de ter medo, chega de pavor, chega de desânimo. Jesus está nos renovando nessa noite dizendo: não temas, meus filhos, porque eu sou com cada um de vocês. Porventura alguma coisa maravilhosa aos olhos do nosso Deus? Tem alguma coisa que o nosso Deus não possa fazer? Nós, como a sua igreja, precisamos acreditar e tomar posse disso. E agora Pedro, com medo, meio duvidoso por causa do vento forte que veio, o vento veio. Ele agora vai para o fundo e Jesus estende a mão. Quantas das vezes você quase caiu e Jesus estendeu as mãos para te levantar? Foi falado aqui nessa noite: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não é história, não está na Bíblia. O cair é do homem, mas o levantar
irmãos, e Pedro agora sai de dentro da água, que estava quase indo para o fundo do mar. E Jesus agora vai com Pedro para dentro do barco e pergunta: filho, por que você duvidou? Meu Deus! A dúvida é um problema sério. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O duvidoso, ele é inconstante, ele não é firme. Então ele é como a onda do mar. Uma hora a onda vai para lá, outra hora a onda vem para cá. Ela nunca tem uma posição certa de um lugar para ela ficar da mesma forma. É aquele que duvida. Mas Paulo, pelo Espírito, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem uma recompensa, diz o Senhor. Então o desejo de Deus é que cada um de nós sejamos firmes, não sejamos oscilantes, vacilantes em nossos passos e nem naquilo que nós acreditamos. Deus quer que tenhamos uma fé firme. A Bíblia diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedireis ao monte, a esse monte que vá para o outro lado, e ele vai obedecer a cada um de vocês. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos quanto buscam. Quem tem buscado ao Senhor Jesus nessa noite, quem tem buscado a presença, a face dele, então tem recompensa para a minha vida e para a sua vida também. E quando Jesus ele entra no barco, a Bíblia diz que na mesma hora, toda tempestade, todo vento cessou. Vai passar. Tudo tem um tempo. Jesus ele tem projetos e propósitos na vida de cada um de nós. Se alguém aqui está passando por algum vento contrário, vivenciando uma situação como essa, Jesus está dizendo para cada um de vocês: creiam, porque vai passar. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem e não é lugar de morada, de habitação. E quando Pedro surpreendentemente entra no barco com Jesus, o vento cessa. Todo aquele alvoroço, aquele medo que estava preocupando eles, vendo um fantasma aos olhos deles, tudo aquilo se afundou. Você lembra daquela luta? Você lembra daquela batalha pela qual você atravessou e você disse: dessa vez eu não vou conseguir. Olha você aí no mesmo lugar que Jesus te colocou. Olha você aí continuando, caminhando e adorando o nome dele, porque a luta passou, você superou, você venceu. O apóstolo Paulo ele disse: e nos importa que para entrar no céu passemos por muitas tribulações. E a vida do crente é desse jeito. Ele vence uma luta aqui, ele respira, e depois tem outra lá na frente, até chegarmos no céu. Nós não podemos nos esquecer que no momento da dificuldade, Deus se manifesta e se revela para nós e mostra que cuida de cada um de nós o tempo todo. É no deserto que ele prepara uma mesa. É no deserto que ele prepara para cada um de nós um grande banquete. É lá no deserto, é lá no vale que ele prepara o oásis para a sua igreja. Por isso que a igreja está sempre em constante processos, para que a cada dia cresça em maturidade com Deus e comunhão com Ele e o conheça melhor. Jesus, Ele quer que nós o conheçamos. Jesus, Ele não quer que a gente olhe para Ele. Esse Jesus é o Deus da Bíblia, pronto. Jesus, Ele quer intimidade. Jesus, Ele quer comunhão. Jesus, Ele quer uma adoração verdadeira de nós para com Ele. E é
no processo que tudo isso ele estabiliza, ele trabalha, ele coloca do jeitinho que ele quer. Quem era eu? Quem era você? Olha a vida que você viveu e olha a vida que você tem hoje na presença de Deus. Quantos escapes, quantos livramentos, quantas curas que Deus te proporcionou. E você está aí adorando o nome dele porque ele te deu graça e te sustentou. O amor de Jesus pelos discípulos é o mesmo amor que ele tem por cada um de nós. Porque aos seus olhos somos como filhos dele. E ele, como pai, se compadece e cuida de todos os seus filhos. Ele não abandona, ele não deixa sozinho, ele está sempre do nosso lado, julgando as nossas causas e guerreando as nossas guerras e as nossas batalhas. Por isso que ele manda o tempo todo: orai e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda solto, bramando como um leão, procurando a quem tragar. O diabo, ele procura uma brecha, uma oportunidade. E Jesus, o tempo todo, ele cuida de cada um de nós, dizendo: eu dou sabedoria e equilíbrio para vocês, para que vocês não deem brecha para Satanás. O diabo existe. Crendo nisso ou não, o diabo existe. Mas a Bíblia diz: o Filho de Deus, ele veio, escrito, para desfazer as obras do diabo. Então a igreja, ela tem uma garantia. A igreja, ela tem um trunfo nas mãos. A igreja tem alguém que cuida, que zela e olha por ela. A igreja tem alguém que está lá de cima observando e analisando, porque o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que ele manda: vigia, cuidado, porque são as suas obras que vai trazer o galardão para cada um de vocês. Porque todos nós um dia haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então tudo que fazemos, falamos, pensamos, Deus observa, Deus analisa, porque naquele grande dia ele irá galardoar a sua igreja. Não tema dificuldade, não tema o vento contrário, porque Deus está contigo, Deus está com a sua igreja para levar. Deus nos abençoe, eu agradeço.